Então, eu clico aqui para abrir o programa. Ele abre com essa imagem, né, do boto amazônico. E é um programa muito, muito simples de usar, tá? Vou abrir aqui mais um pouquinho. Não consigo dar um zoom maior, mas imagino que dê para vocês olharem, né? Bom, assim como um Excel, um Estatística, ele é um programa gráfico. É diferente do R, que a gente tem as caixinhas para colocar o script, os comandos. Então, ele é um programa, intuitivamente, mais simples de se trabalhar e visualizar. E ele contém, então, essa planilha. Cada coluna que a gente digita aqui corresponde a uma variável. Cada linha é uma unidade amostral. Tá? Então, dentro de uma variável, eu vou ter um N, né, variado, e vou digitando por aqui, tá? Vamos fazer um primeiro exercício aqui para a gente poder explorar o Biostat. Vou fazer um exercício aqui, que é o exercício clássico de uma aula de bioestatística, é estatura. A gente usa os exemplos de estatura o tempo inteiro. Então, eu vou colocar aqui, e já começo dizendo a vocês, que o Biostat, ele utiliza o ponto, tá? Quando vocês vão fazer, por exemplo, uma altura de 1,5 m, vocês vão digitar 1,5, tá? Igual eu digitei agora aqui, 1,5. Como padrão, ele aparece com 3 casas decimais. Mas você não quer 3 casas decimais, eu quero diminuir. É só vir aqui, ó, nesse -0, clica aqui, ó, diminuir casas decimais. Nesse caso, eu vou deixar uma única casa decimal. Poderia deixar 2? Poderia. Vou digitar uma altura aqui de 1,54. Ele não apareceu, porque eu tinha deixado uma. Então, eu venho aqui e aumento as casas decimais, tá? E aí ele aparece, 1,54. Posso deixar com 2 casas? Posso. Posso deixar com uma só? Posso. Isso é o critério que vocês vão utilizar, tá? Eu vou ficar inventando a altura aqui. Se vocês quiserem falar alguma, pode falar. Vou chutar aqui valores, para a gente poder ter uma certa representatividade aqui. Então, 1,67 m. Vou colocar pelo menos 12 registros. Pronto, vamos colocar aqui um número aqui. Pronto, 12, tá? Obviamente que eu chutei, isso aqui é artificial, mas só para a gente poder ter um exemplo de trabalhar um dado como esse. O que vocês precisam ter cuidado? Muitas vezes a gente quer transferir um dado da planilha Excel, do Calc, para cá, né? O que você tem que ter cuidado? Com o separador. Se no seu Excel o separador está vírgula, quando você joga para o Biostat, ele vai dar erro. Vai aparecer o número aqui, mas não vai ele não vai entender 1,54. Se a sua unidade em outro programa tiver em vírgula, ele vai assumir 154. Então, tem que ter muito cuidado. Eu gosto de dar esse alerta, porque às vezes o estudante vai tentar pegar um dado que ele já tem no Excel e jogar para cá e falar, professora, deu erro, não consigo mexer. Muitas vezes é na questão do separador, tá? Então, o Biostat, ele está padronizado para ponto, né? Então, se eu quiser falar 1,5 m, eu tenho que digitar o ponto aqui, não a vírgula. Uma vez que eu tenho um conjunto de dados, e essa é uma dica para vocês, acabaram de fazer a experimentação, fizeram a coleta, anotaram lá no caderno, vão passar para o computador. Chegou nessa variável. O que é que vocês vão fazer? Poxa, o que eu faço agora? O que eu vou fazer com essa planilha gigante que eu tenho? A primeira coisa é identificar as variáveis. Ok, identifiquei já, eu tenho uma variável que ela é numérica, contínua.
E eu posso fazer uma série de coisas com ela. Uma das primeiras coisas que eu faço é a estatística descritiva, que são essas primeiras aulas dessa semana. Vocês assistiram a aula que é sobre média, moda e mediana, e a gente vai ver isso aqui agora. A aula que vocês vão ver hoje à tarde é sobre dispersão, que vocês vão ver sobre desvio padrão, erro padrão, variância, a parte de assimetria, curtose, e nós vamos ver tudo isso de uma única vez. Então, vocês vão perceber que 3 aulas que vocês vão assistir, essas aulas de 1h30, 2 horas, simples assim. Eu vou resumir todas essas aulas com um único clique. Como é que a gente vai fazer isso? É mágica? Não. No Biostat, todo o pacote estatístico, ele está contido nessa abinha chamada estatísticas, tá? Então, eu clico aqui em estatísticas, ele vai aparecer um conjunto de possibilidades que eu posso trabalhar aqui, e nesse momento que a gente quer fazer uma parte de estatística descritiva, eu vou clicar bem aqui, tá? Estatística descritiva. Entendam que, por que eu passei a aula de variáveis primeiro? Porque uma primeira decisão que eu tenho que tomar aqui é se meu dado é quantitativo ou qualitativo. E vocês já viram isso. Ele é quantitativo. Então, eu clico aqui. Os dados são quantitativos. Ok. Todas as colunas que eu tenho digitada na minha planilha, elas vão aparecer desse lado esquerdo do quadro. Como eu digitei apenas uma coluna, vai aparecer hashtag 1 aqui. E por que não tem nenhum nome aqui? Porque eu não dei nome na coluna. Então, eu vou cancelar. Eu estou fazendo isso mais para ensinar vocês a funcionalidade aqui do programa. Como que eu vou dar nome para essa coluna? Eu venho aqui em configurar, bem aqui, clico, nome da coluna. Então, ou eu clico aqui, nome da coluna, ou eu poderia diretamente digitar o F2. Mas, como não lembro de cabeça esses comandos, eu entro lá no configurar. Eu vou colocar aqui, ó, estatura. E ela está em metros, né? Eu coloco a unidade de medida também, que isso facilita depois para mim. Poderia ter colocado em centímetros? Poderia, né? Foi só uma forma que eu escolhi. E aí, o nome da coluna agora aparece aqui, ele consta aqui, né? E isso facilita. Então, vamos repetir o caminho, ó. Estatísticas, estatística descritiva, dados quantitativos, aparece agora a estatura aqui. E por que não aparece outras? Porque minha planilha está em branco, só tem uma coluna digitada. Se eu tivesse 20 colunas, iam aparecer todas as possibilidades aqui, tá? Todas as variáveis que eu tenho apareceria aqui do lado esquerdo. Bom, eu tenho 2 opções. Como eu tenho só uma, eu poderia clicar direto aqui, porque eu preciso jogar para o lado direito, para ele poder fazer a estatística. Mas se eu clicar aqui 2 vezes, uma vez só também, ele já joga automático, tá? Selecionei. As colunas que eu selecionar para o lado direito é o que ele vai executar a estatística. Então, se eu tivesse mais colunas e quisesse fazer tudo de uma vez, ele faz também. Não preciso ficar fazendo cada hora de uma. Ele apresenta o conjunto de todas as colunas que eu tiver. Aí é só clicar aqui, ó, executar estatística e pronto. Eu vou aumentar aqui para ver se melhora a visualização para vocês. Nesse simples caminho, eu fui em estatísticas, estatística descritiva, selecionei dados quantitativos e ele apresenta toda a estatística descritiva dessa variável para mim. São parâmetros que muitas vezes, né, obviamente, eu tenho como calcular na mão, usar uma calculadora, mas é um clique. Então, o que antigamente a gente levava alguns minutos para poder calcular uma média,
mediana, estimar quartil, variância, tudo isso a gente consegue fazer na mão, né, em cálculos na mão. Mas com um clique, tão viva a tecnologia, com um clique, nós temos todas essas variáveis aqui. E eu costumo dizer para vocês, né, quem está fazendo a disciplina, que é uma vantagem totalmente, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, isso demanda de nós outro movimento, que é estudar um pouco mais. Por quê? Em um clique, eu tenho todas essas variáveis aqui, todos esses parâmetros, né? Não variáveis, esses parâmetros. Mas eu preciso entender o que eles significam. Tamanho da amostra é simples, né? É o número de estaturas que foram digitadas nessa planilha. No caso, eu digitei o valor de 12 estaturas, como se eu tivesse aferido aí a medida, né, de altura de 12 pessoas. E é isso a gente chama em matemática que é o meu valor de x, né? Eu tenho aqui, no caso, 12 valores de x. Quem que é o valor mínimo? É só pegar a menor estatura, que é 1,54. O valor máximo, 1,89. Isso a gente faz intuitivamente. Amplitude total. Quem que é a amplitude total? Vocês vão ver que está contido na aula que vocês vão assistir hoje à tarde, que é aquela aula 3, que vem as medidas de dispersão, né? A amplitude total, ela é a diferença entre o valor máximo e o mínimo. Se vocês subtraírem 1,54 de 1,89, vai dar 0,35. Então, simples assim. Aí vem primeiro quartil, terceiro quartil, tudo isso é aula que vocês vão ver à tarde, eu explico o que é cada uma dessas coisas. O desvio interquartílico, a média aritmética simples, né, soma todos os valores de x e divide pelo n, né, que no caso aqui é 12. Olha aqui a variância, ela tem um número. A matemática conseguiu, e vocês vão ver como eles pensaram nessa fórmula para conseguir traduzir uma variabilidade que a gente encontra na natureza. Eles conseguiram uma fórmula matemática que a gente consegue quantificar essa variabilidade. E essa aula, eu digo que é a pedra fundamental do curso de bioestatística básica. É essa aula 3, que explica a variância. E vocês vão ver que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, mas vocês vão entender por quê, né? Não simplesmente falar como se fosse algo decorado, não é isso, mas vocês vão entender por quê. Se vocês pegarem esse valor e tirar a raiz quadrada, vai dar esse valor aqui. E o objetivo é que vocês entendam por que isso é feito. O erro padrão também, eu discuto a diferença entre eles, né? Quando eu uso desvio, quando eu uso erro? É uma pergunta comum. O coeficiente de variação, normalmente se usa o coeficiente de variação para ver variação entre as medidas de uma determinada variável a partir de métodos diferentes. Bom, aí vem, ó, assimetria, kurtose, vocês vão entender o que é isso, e para isso tem que assistir a aula de distribuição normal, média harmônica, média geométrica e os estimadores que vêm junto com elas. Que com um único clique, vocês têm toda essa informação sobre essa variável. E ainda, no Biostat, se você quiser fazer um gráfico, você pode ir direto desse resultado e fazer um gráfico, clicando aqui. Tem outro caminho, eu vou mostrar para vocês também. E aqui, olha, quando você faz diretamente aqui desse quadro estatística descritiva, ele vai te restringir um gráfico de box plot. Se você quiser fazer um outro tipo de gráfico, tem que ir por outro caminho, tá? Aqui, como eu ainda não vi se essa amostra, ela tem distribuição normal ou não, eu não sei qual é o melhor estimador, se é a média ou se é a mediana. Para eu tomar essa decisão, o passo que eu preciso fazer é, primeiro, verificar se essa amostra
se essa variável tem distribuição normal. Eu ainda não fiz isso. Enfim, a gente está caminhando um passinho de cada vez, né? Então, eu não vou abordar isso agora, para dizer qual que seria o ideal, mas a gente vai fazer os dois só para vocês verem a diferença no gráfico. Então, você pode escolher aqui quem que você quer que seja o valor das whiskers, né, aquele tracinho, se você quer máximo, mínimo, desvio ou erro. Eu vou deixar nesse padrão, só para vocês olharem aqui o gráfico. Esse gráfico, ele é um gráfico, vou colocar aqui ao lado, que é um gráfico, o Boxplot, ele é um gráfico muito didático. Ele contém muitas informações em um lugar só. É um dos gráficos mais explicativos que a gente tem, né, para poder mostrar essa variabilidade. Então, quando eu quero trabalhar com variabilidade, mostrar o quanto está variando, o Boxplot é o melhor gráfico que existe. Quando eu vejo essas caixinhas, e eu tenho certeza que muitos de vocês falam, poxa, para mim isso é um mistério, né, uma caixa de Pandora. Vou mostrar para vocês que não é complicado, né, basta entender o raciocínio que está por trás dessa construção aqui, tá? Se eu tenho aqui, eu disse antes de fazer o gráfico que eu cliquei lá naquela opção máximo e mínimo, né? O que significa? Que essa whisker aqui, ó, esse risquinho superior, ele vai representar, se a gente seguir aqui na escala da variável y, quem que é a minha variável y? Estatura. Se eu seguir aqui, mais ou menos, qual é o valor que eu chego aqui? 1,89. É o valor máximo de estatura que eu tenho nessa variável. Então, tá aqui, ó, máximo 1,89. Qual é o valor mínimo? É essa aqui de baixo. Se eu seguir aqui, ó, acreditem em mim, mas aqui deve ser o 1,54. Então, eu já sei o valor máximo, o valor mínimo. Olha quanta informação tem esse gráfico. Eu sei o máximo, eu sei o mínimo. E aí, tem uma certa diferença, né? Aqui, a gente tem uma reta que é um pouquinho maior que a reta de baixo. Depois aqui eu tenho uma caixa padrão, né? Eu tenho igual quantidade para cá, igual quantidade para cá. E um valor médio aqui. Mas por que será que aqui tem pouquinho e por que será que aqui tem bastante? Por que aqui está uma distância maior até chegar essa caixa e aqui o valor mínimo está bem próximo aqui dessa caixa maior? Isso mostra um pouco da variabilidade. Isso é dispersão dos dados, que vocês vão ver a parte conceitual na aula. Significa o quê? Essa caixa maior, ela explica o grande conjunto de dados. Então, se a gente olhar para a variável estatura, o grande conjunto de registros dos valores de estatura, eles estão em torno aqui desse valor, um pouquinho menos que 1,60, até aqui 1,76, mais ou menos. É a maior quantidade de registros, ela está por aqui. Como eu fiz um gráfico em que eu pedi a opção, lembra que eu olhei lá, eu pedi média? Significa que esse traço que tem aqui no meio da caixa, ele representa o valor da média. Tá aqui, ó, entre 1,6 e 1,7. Vamos olhar aqui a média, ó, média aritmética, 1,66. Então, esse valor aqui, ó, corresponde a 1,66. Então, esse é o meu valor mediano. E aí, o que que eu tenho? Muitos registros, que é o que significa essa caixa aqui, muitos registros, eles estão em torno da média. Tá? A grande maioria está em torno da média. Mas essa média, ela é muito mais próxima aqui do valor mínimo do que do valor máximo. O que significa? Que tem muito mais valores de estatura.
que são próximos aqui a 1,54 m do que a 1,89 m. Eu tenho poucos registros, por isso que essa reta é maior para cá, porque eu tenho poucos registros que são acima desse 1,79 por aqui. Tenho poucos registros aqui. A maioria dos dados de estatura está por aqui. E aí eu vou fazer como exemplo, vou voltar aqui, ao invés de eu pedir a média, eu vou fazer agora um gráfico de mediana. Peço aqui para aplicar. E ficou com essa configuração. Esse valor central aqui, ele corresponde ao valor da mediana. Aqui vem o mínimo, o máximo, esse aqui é o quartil 25, esse aqui é o quartil 75%. O que significa isso? 25% dos dados, eles estão localizados nessa região aqui, abaixo dessa linha que divide a caixa. E 75% dos meus registros de estatura estão aqui acima. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou desconstruir um pouco a ordem, né, dos conceitos que a gente está dando aqui na disciplina, e eu vou só adiantar algo para vocês não se preocupem, mas a gente vai explicar cada passo. Mas eu só vou mostrar para vocês a simplicidade de chegar a um resultado, para vocês não ficarem apavorados, né? Como que um programa veio facilitar a nossa vida. Eu disse que eu não sabia qual gráfico que eu escolheria, né? Se eu faria o box plot com a média ou com a mediana. Como que eu vou decidir isso? Tem uma regra, né? Se meus dados ele tem uma distribuição normal, eu posso usar a média como um bom estimador. Se meu dado não tem distribuição normal, eu não uso a média como estimador, eu uso a mediana, né? Eu represento meus gráficos utilizando a mediana. Então, eu preciso primeiro decidir sobre isso. Afinal, esse dado tem ou não distribuição normal? Como é que eu vou saber? Vamos testar. Novamente, entramos aqui em estatísticas. Para saber se um dado tem normalidade ou não, o Biostat ele tem um conjunto de testes que fica localizado aqui, normalidade, e ele apresenta vários, olha, de Agostino Pearson, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, valores extremos baseados nos desvios e valores extremos baseados nos quartis. E agora, o que eu uso? Quem usa o estatística, como alguns disseram que já estão acostumados, no estatística, o teste de normalidade padrão, que já vem nos gráficos de box plot, é o Shapiro-Wilk. Pode usar outro? Pode. O que difere entre esses testes? Obviamente que a fórmula, como eles estimam a normalidade dos dados, e também um conjunto. Então, alguns deles só consegue fazer normalidade se você tem registros acima de 5. Então, se alguém faz algum experimento que só tem 4 linhas de resultado, não vai conseguir usar um desses testes. Então, eles têm algumas restrições com relação ao tamanho da amostra. Se o seu conjunto de dados tem distribuição normal, com qualquer teste que vocês testarem a normalidade, ele tem que dar distribuição normal, concordam? Se o seu dado está ali naquele limbo, se eu usar um teste tem, se eu não usar outro não tem, significa que é um dado que ele não está totalmente dentro daquele conjunto esperado para ter uma distribuição normal, ele está tendo algum desviozinho. Aí vão falar, poxa, o que eu faço agora? Vocês vão ouvir muito isso em bioestatística, né? Em qual curso vocês fizerem, vocês vão escutar isso. Geralmente, o segredo para resolver todos os problemas é aumente o tamanho da amostra. Por isso que em muitas bancas falam, essa amostra é tão pequena, né? Às vezes tem esse tipo de crítica. Porque o tamanho amostral, ele é muito importante para dar representatividade daquela população. Então, quanto melhor representada aquela população, a gente falou isso na aula 1, você tem mais segurança em fazer inferências sobre ela.
Se você tem uma amostra pequena, você fica limitado nessas conclusões que você vai tirar. Então, e você começa a ver isso por aqui, tá? Eu vou fazer o Shapiro-Wilk, que é o teste padrão que vocês encontram na maioria aí dos programas, mas poderia ser outro, tá? A gente faz depois outro também para ver. De novo, esse é um padrão do Biostat. Toda vez que ele vai fazer uma estatística, ele apresenta um quadro que você tem que selecionar as amostras que você quer executar aquele teste que você quer fazer. Então, o teste de normalidade, ele é um teste de hipóteses. Nós temos uma aula específica sobre esse conteúdo, que dá todo o detalhamento, qual é a definição, como que é a interpretação. Eu estou adiantando isso aqui agora, tá? Mas vocês vão ter toda essa explicação mais detalhada depois. Ele é um teste de hipótese que ele vai me dar como resultado sempre um teste de hipótese. Eu vou deixar aqui do ladinho para ficar próximo, né, do conjunto de dados. Toda vez que eu realizo um teste de hipóteses, eu estou decidindo sobre H0. A decisão é se eu aceito ou se eu rejeito H0. Baseado em que eu tomo essa decisão? Antes de realizar o teste, eu tenho que definir qual é o nível de significância que eu quero adotar. Eu vou adotar 1%, 5%? Qual é o nível que eu vou adotar? Eu nem falei nada disso aqui, porque a nossa aula não está sobre teste de hipótese, nada disso. Mas, enfim, vamos supor que eu adotei 5%, tá? Alfa de 0,05. Bom, lembrando aí das aulas anteriores a esse curso. Se eu definir um alfa de 0,05, qualquer valor de P, como eu tenho aqui, olha, P igual a 0,238. 0,238 é muito maior que 0,05. Portanto, eu aceito H0. A minha decisão é, toda vez que o P-valor encontrado no teste, nesse caso, o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, o valor encontrado do teste for superior a 0,05, ou 0,01, se eu tivesse adotado o alfa de 1%, eu aceito H0. Então, essa é a base da decisão. Então, nesse caso, 0,238 é muito maior que 0,05. Qual é a conclusão desse teste? Eu aceito H0. E quem é H0 em um teste de normalidade? Qualquer teste de normalidade, seja Shapiro-Wilk, seja Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, H0 é equivalente a dizer que o meu conjunto de dados apresenta distribuição normal. Isso é importante. E não pode misturar. Se você colocar que o H0 não tem distribuição normal, a sua decisão é totalmente contrária. Então, isso é preciso entender. O H0 para um teste de normalidade sempre, não existe exceção. As amostras apresentam, sim, distribuição normal. E que é a conclusão que a gente chega aqui. Esse conjunto de dados de estatura apresenta a distribuição normal, porque o p-valor do teste de Shapiro-Wilk foi maior que 0,05, então eu aceito que esse conjunto de dados tem uma distribuição normal. O que significa ter uma distribuição normal? Que esses dados, eles se ajustam àquela curva de sino, a curva de Gauss, que a gente vai ver na aula de distribuição normal. E o que significa dizer? Significa dizer que a média, ela é um bom estimador para esse conjunto de dados. Então, eu posso usar a média. Inclusive, posso usar um teste paramétrico para poder definir, né, o teste que eu vou comparar aqui, essa variável. Por enquanto, eu não vou fazer nenhum teste estatístico de comparação, porque eu tenho apenas uma coleta de dados de estatura, desse conjunto de 12 pessoas. Então, não tenho com que comparar. A não ser que eu queira comparar com uma média da população.
A média da população mundial é 1,6. Eu não sei, eu estou chutando. Então, eu quero comparar. Será que essas 12 pessoas que eu verifiquei a estatura, elas estão dentro da média dessa população que eu quero testar? E aí, sim, eu vou fazer um teste estatístico para saber. Mas, o que vocês já sabem? Eu já posso usar um teste paramétrico, porque tem distribuição normal. Mas agora eu quero fazer um outro teste de normalidade. Vou escolher aqui, ó, Kolmogorov-Smirnov. Seleciono estatura, executo a estatística. E por que eu fiz isso? Para vocês verem que cada teste, ele tem uma especificidade. No caso desse teste, ele compara os meus dados, ele vai querer saber se eu tenho essa distribuição normal, em comparação com uma média da população. Eu realmente desconheço qual que é a média de estatura de uma população, mas vamos colocar o quê? 1,65? Vou colocar 1,65, tô chutando, tá? E vou dar OK. Ele também pede um desvio padrão. Aí eu não sei, gente, vou chutar aqui, tá? E o que ele faz? Kolmogorov-Smirnov, que é apelidado de KS, né? Geralmente os testes, eles tem um símbolo, né? E talvez no estatística apareça KS, mas aqui aparece o nome completo e mais o símbolo, né? Shapiro-Wilk, que é o SH-W. Então, eu tenho aqui o N, o desvio, obviamente que eu inventei o desvio da população, e o Biostat, quando ele aparece NS, significa não significativo. O que significa? Que eu não tenho esse não significativo, ele é um valor superior a 0,05, a 0,01. Ele não é significativo, ou seja, eu não vou dizer esse não significativo para cá significa tem distribuição normal, né? Esse não significativo é que é maior que o alfa, 0,05 ou 0,01, que é o mesmo resultado do Shapiro-Wilk, só que ele foi dado dessa forma. E como é que é a interpretação desse teste? O desvio da amostra é calculado, olha, 0,3162. E o que acontece aqui, ó? Ele te dá um desvio. Isso vocês vão ver na aula sobre intervalo de confiança, que é a aula de tarde, né, as medidas de dispersão. Aqui eu tenho dois valores, então, ó, 0,33 e 0,41 são dois valores que são dados, eles não são pontuais, né? Você tem um limite aqui. Então, esse valor aqui, o 0,31, ele está abaixo desse 0,33 e 0,41. Significa, vocês vão ver lá na aula de distribuição normal, que ele está dentro daquela grande área da curva normal. Ele está dentro dos 95% do nível de confiança. Ele não está na área de rejeição do H0. Só quis fazer esse exemplo, que nesse momento a gente fez uma estatística descritiva, já testou até a normalidade desse dado. Então, já poderia partir para um teste estatístico e comparar se tem diferença ou não entre um conjunto de dados. Mas ainda não vou entrar nessa parte estatística. Se eu quiser ficar na análise exploratória dos dados, que é o que a gente indica que vocês façam assim que vocês têm uma planilha, essa análise exploratória, além de ver estatística descritiva, mas é você fazer um gráfico, olhar para esse dado de uma outra forma, e isso vai ajudando você a perceber como é que ele está se comportando. Então, uma das formas que a gente faz isso é produzir tabelas e gráficos. Qual que é o certo, qual é o errado? Não existe.
existe o que você quer apresentar. Você pode apresentar esses dados num formato de tabela de distribuição de frequência. Mas você pode apresentar esse dado com box plot, igual a gente fez há pouco. Então, isso é um critério, mas eu indico que vocês façam isso com as suas variáveis, porque vocês começam a entender melhor como que está distribuída essa variável. Então, quando a gente clica aqui em gráficos, obviamente que a gente não vai conseguir fazer alguns gráficos aqui, porque eu tenho uma única variável, né? Então, a gente fica limitado a isso. Mas, olha, box plot a gente já fez os dois. Posso fazer um gráfico de coluna simples? Posso. Diagrama de dispersão? Também. Mas vamos fazer um histograma. O histograma, vocês vão ver na aula de distribuição de frequência, ele é um tipo de gráfico em que a gente junta intervalos de classe e a gente vai ver a distribuição dessas classes, não mais o valor de x absoluto. Eu não vou olhar o valor exato de 1,54, 1,56 que tem ali como registro. Eu vou agrupar em classes. Essas classes, elas vão ser de quanto? Não sei, a gente tem que ajustar. E na aula de distribuição de frequência, eu explico como que a gente decide isso. Um gráfico de histograma, ele não pode ter infinitas classes, porque você dilui muito a amostra, fica ruim. Mas você também não pode ter 3 classes, porque fica muito esmirradinho, né? A ideia sempre, né, é encontrar um equilíbrio nisso e que seja visualmente representativo. Então, eu fiz de propósito aqui, quando você clica em histograma, a propaganda que eu faço do Biostat. Ele te ajuda, né? Ele é um pai, um avô, um bisavô. Ele te ajuda. Ele está te perguntando: os seus dados estão distribuídos em intervalos de classe? Ele já sabe que se é um histograma, vai precisar que eles sejam organizados em classes. Mas nesse caso não está, né? Então eu vou clicar em não, não está. E aí ele apresenta um conjunto em que eu vou precisar mexer aqui para poder fazer o histograma final. Vocês vão ver na aula específica sobre distribuição de frequência qual é essa notação. Eu posso escolher qualquer uma delas, tá? O intervalo fechado do lado esquerdo e aberto direito, intervalo fechado nos dois, intervalo fechado só em um lugar. O que é isso? Imaginem que eu tenho uma classe de tamanho, né, de estatura, que varia de meio e meio, tá? De meio e meio metro. Então, eu vou ter um grupo que tem de 1,5 metro a 2 metros de altura. Eu vou ter um grupo que tem de 2 a 2,5, outro que tem de 2,5 a 3, né, um gigante. Para altura, isso não funciona muito bem, né? Teria que diminuir um pouco. Vamos imaginar que fosse de meio e meio, tá? Então, aquelas pessoas, todas elas que estão nessa coluna aqui, que tiverem entre 1,5 metro e 2 metros de altura, vão estar contidas em uma classe. Se eu fizer isso, nesse caso, eu tenho um histograma de frequência, nesse caso aqui, eu acabo não tendo se minha classe for de meio metro. Por quê? Porque de 1,5 a 2 contempla os 12, então eu não vou ter um gráfico de histograma, eu vou ter uma coluna, tá? Então não adianta eu fazer uma separação aqui de meio e meio metro. Então, olha, aqui ele já sugere um intervalo de classe de 0,07, mas também 0,07 não quero, então, sei lá, vou aumentar aqui, ó, tentar aumentar o número de classes. Aqui é o número de classes, tá? Olha, de 0,05, 3 casas decimais? Não, isso é um default dele, né? Vamos colocar uma casa decimal só. Vamos ver se ele faz, confirmar. Aí ele pede, não, aumente o limite superior ajustado. Cadê o limite superior? Tá aqui, ó. Eu não vou deixar 1,89. Também não vou pôr 3 metros, né? Eu vou deixar, vamos ver se ele aceita 2 metros aqui. O limite inferior eu vou colocar 1,5. Vamos ver se ele aceita. Às vezes não aceita. Bom, aceitou. E aqui a gente tem um histograma
com estatura. Aqui são as classes, né? Então, esses dados, eles já não são mais dados brutos. Cada registro tem uma bolinha aqui. Não, eles foram organizados. Então, aqui, eu vou ter, né? 3 pessoas que estão nesse intervalo, 3 que estão nesse intervalo, 3 que estão nesse intervalo, 2 aqui e uma aqui, tá? Então, ele organizou isso. E eu posso vir aqui em configurações, e eu não vou mexer nisso aqui, porque isso é infinito. Vocês podem mudar cor, linha, uma série de detalhamentos que tem aqui. Isso tudo, olha, com uma única coluna. Ele tem esses exemplos. Quando você instala o programa, ele já instala todo esse conjunto de exemplos para vocês. E os exemplos, eles estão organizados em função do próprio livro, né? Junto com o Biostat vem um livro junto. Eu vou mostrar para vocês como é que acessa. Ele já vem um livro PDF junto com o programa. E aí você pode estudar também pelo livro e ver os exemplos. Eu mostro daqui a pouco. Mas eu vou pegar aqui esse exemplo do capítulo 10, que são de 2 amostras, teste T. Eu vou abrir porque eu sei que é um conjunto de estatura, tá? É um exemplo que ele utiliza com dados de estatura. E lá no livro ele dá os exemplos todos. O que eu vou fazer? Eu quero colar aqueles dados que eu tinha copiado, mas olha, ele não está aceitando. Mas tudo bem, eu vou usar esses aqui mesmo. Já vem digitado, tá? Então, aqui eu tenho dados de estatura de um grupo A e dados de estatura de um grupo B. Digitados já, né? O que a gente vê aqui? Deixa eu abrir um pouquinho para colocar até o final. Esse conjunto A, ele tem 12 registros. E o conjunto B tem 11. E é um bom exemplo porque nem sempre a gente tem um experimento controlado, né? Em um mês você tem um conjunto de dados, no outro conjunto, não necessariamente você vai ter o mesmo N. Bom, a questão aqui, uma vez que você tem as duas, eu queria mostrar para vocês o gráfico, né? A gente pode fazer aqui um gráfico de box plot. Eu vou fazer agora direto, sem testar a normalidade, só para a gente ver a diferença. Olha, como já tem 2 colunas digitadas, já aparece os 2 aqui. E eu quero fazer os 2 conjuntamente. Média, máximo e mínimo, aplicar. E aí fica... Deixa eu tentar pôr para cá, para a gente ver. Pronto. E aí, o que a gente tem? Eu tenho um box plot para o conjunto de estatura do grupo A e um box plot para o conjunto de estatura do grupo B. Essa é a ideia de um resultado gráfico, que ele seja didático e praticamente autoexplicativo. Se eu sei que essa variável é estatura, e eu estou comparando 2 grupos, visualmente, eu já percebo que existe uma tendência a ser um pouco diferente. Eu não sei se é significativamente diferente, eu ainda não fiz nenhum teste estatístico para dizer. E isso é importante que vocês tenham em mente. A gente não pode, apenas com esse visual, falar, essas estaturas são diferentes. Elas aparentam ser diferentes. E a gente vai ter que testar, a gente tem que fazer um teste estatístico para afirmar com uma certa probabilidade de que essas estaturas diferem entre grupos. Senão eu volto para o senso comum e vou sair achando, né? Então a gente não acha nada aqui na academia, a gente testa e a gente vai ver se tem diferença ou não. Então, eu não estou nessa fase ainda de testar, eu só estou na fase exploratória. Eu estou olhando, estou fazendo um gráfico, estou vendo mais ou menos o padrão. Nesse momento que
eu peço que vocês já peguem a planilha de vocês, já façam esses exercícios. Nesse momento, você já começa a diferenciar. Então, se vocês já querem comparar dois grupos, bom, tem diferença na produtividade pesqueira entre o que o pescador fala e o que é, de fato, pescado, você já começa a ver uma certa diferença aqui numérica. Tem diferença dependendo da técnica que o colega vai utilizar para ver os danos celulares em função do extrato que ele aplicar naquele conjunto de células. Tem diferença se ele usou uma concentração baixa ou uma alta concentração do extrato? O número de quebras, ele é igual ou não? Enfim, se você chega num resultado parecido com esse, mesmo sem testar, já é um indicador. A gente já tem um indicador aqui de que esse grupo B tem uma estatura um pouco mais baixa, em média, do que o grupo A. Mas eu só posso afirmar com certeza, porque eu tenho uma probabilidade envolvida quando eu fizer um teste. Aqui a gente está no momento análise exploratória, tá? Vou fazer agora um da mediana, com os mesmos valores, para vocês verem aqui. Jogo os dois para lá, executo a estatística. De novo, olha, fica bem apertadinho. Por que essa diferença? Certamente, esses dados, eles devem apresentar uma distribuição normal, o que significa que tanto a média, quanto a mediana, quanto a moda, elas estão bem próximas, representando bem essa população. Então, esse valor da mediana e os quartis, ele não vai ser muito amplo, não vai ter muita divergência, vocês não vão ver aquele box plot gordinho, né, cheio, ampliado. Ele vai estar bem pequenininho, significa ali que tem pouca variação. Se fizermos agora uma estatística descritiva, vamos lembrar o caminho. Estatística, de novo, estatística descritiva, os dados são quantitativos. Agora eu quero fazer das duas variáveis. Quer dizer, da única variável, que é a estatura, em dois grupos. Executo. E eu tenho, de uma vez só, todos os dados de estatística descritiva desses dois conjuntos. Eu já sei que um conjunto tem 12 indivíduos, o outro tem 11. O mínimo está parecido aqui, ó, 1,67, 1,64. O máximo desse grupo é 1,80 e o desse é 1,72. A amplitude, então, o grupo A tem uma amplitude um pouquinho maior que o grupo B. A mediana é 1,76 e a mediana é 1,67. Olha, a mediana tá aparentando ser bem distinta uma da outra. E vamos lá na média, ó, 1,75 para 1,67. Se a gente arredondar aqui, né, 1,68. E a gente tem a variabilidade desse dado. Quando a gente olha aqui, olha, 0,0015 e 0,008, a gente consegue ver que o grupo B tem uma variabilidade menor que o grupo A, tá? Só com esse valor. E, ó, o coeficiente de variação 2,21, aqui 1,65. Enfim, eu tenho já essa estatística descritiva. O que falta? Bom, vamos testar normalidade, né? Volto aqui, normalidade. Vamos lá no Shapiro-Wilk. Seleciono as duas colunas, executo estatística. Ok. Pronto. E agora, ele apresenta o resultado das duas. Né? Ele já coloca aqui para esse conjunto A, e aqui o 2 é o conjunto B. E por quê? Cada coluna que eu tenho de dados, né, cada conjunto de dados que eu tenho, eu preciso testar a normalidade dele. Não é porque um deu normal que o outro também vai dar. Cada conjunto precisa ser avaliado. Qual é o resultado aqui? Tanto para a estatura do grupo A, quanto para a estatura do grupo B, o p-valor, um foi 0,30, se a gente arredondar aqui para duas casas, dá 0,31, e o outro dá 0,40.
né? Arredondando aqui. 0,30 e 1, 0,40. Tanto 31 quanto 40 são valores muito maiores que 0,05, que é a nossa base de decisão, porque é o nível de significância. Se é maior, significa que eu aceito H0. E, de novo, quem é o H0 em um teste de normalidade? A amostra apresenta distribuição normal. Então, se eu aceito H0, eu estou dizendo que esse conjunto de dados tem distribuição normal, o que significa que a média é um bom estimador para esse conjunto de dados, tá? E antes de eu abrir aí para dúvidas e a gente ver mais coisas aí, vou mostrar para vocês. A gente vai executar agora um teste muito simples e a gente vai dizer se de fato elas são diferentes significativamente ou não. A gente está com 2 amostras. Teste T. Vou colocar os dois para cá e vou comparar. Bom, pronto, já fizemos um teste estatístico. Viram como é rápido, simples e acabou. A gente poderia encerrar aqui o trabalho em que, se a minha pergunta era, eu imagino que haja diferença significativa na estatura desses grupos. Por alguma razão, seja nutricional, seja uma questão de etnia, enfim. Está querendo comparar 2 grupos, você imagina que tem alguma diferença e que tem algum fator associado aí, alimentação, cultura, modo de vida, enfim. Vai testar lá com uma série de coisas. Mas um dos primeiros passos é saber, de fato, se essas estaturas diferem ou não. O que um teste de hipótese vai dizer? Nesse caso, os dados têm distribuição normal. Já vi que tem. Eu posso usar a média como um bom estimador, então eu vou usar um teste paramétrico. Qual é o teste paramétrico que eu posso utilizar para comparar 2 amostras de pequeno tamanho, porque 11, um N igual a 11, um N igual a 12, é uma amostra pequena. A gente considera uma amostra pequena quando é menor que 30. 30 é um número meio mágico na estatística, né? Menor que 30, você diz que é uma amostra pequena. Maior que 30 é maior. Enfim, tem que ter um valor, né? Uma referência. Então, no caso, amostras que têm um número de registros inferior a 30, que tem distribuição normal, e a gente pode usar, então, um teste para comparar se essas médias são iguais estatisticamente, né? Se elas não diferem em termos estatísticos, ou se elas diferem, um bom teste é o teste T. A gente vai ver por que depois, tá? O detalhamento depois tem nas aulas teóricas. Mas a gente usa um teste T. Esse teste, o que ele vai comparar? Ele vai comparar as médias. Então, 1,75 é estatisticamente diferente de 1,68? Numericamente, sim. Em termos matemáticos, são números distintos. Mas talvez na estatística não seja, porque ela analisa o conjunto dos dados. E se esse conjunto for similar, ela vai dizer que é igual, que tem homogeneidade, é igual, tá? Então, aqui a gente não sabe, vamos testar. Bom, eu sei que a variância desse grupo tem esse valor, 0,015, a do B é 0,008, e apresenta aqui o Biostat, é um presente que ele nos dá. Em qualquer outro programa, você precisa entrar no programa e testar a homogeneidade das variâncias, que é aquele teste de Levine. No Biostat, ele já testa para a gente. Então, se a gente vai fazer um teste T, ele sabe que para fazer um teste T, precisa atender os pressupostos, tanto de distribuição normal, que a gente tem que fazer por nossa conta, né? Ir lá em normalidade fazer. Mas a gente também precisa ter homogeneidade das variâncias. São esses 2 pressupostos que precisam ser respeitados. Então, ele já embutiu dentro da programação desse teste, ele já incluiu para a gente o teste de homocedasticidade. Nesse caso, homocedasticidade.
vocês vão ver na aula de variância. Significa que o dado tem tanto o grupo A quanto o B, a variância é considerada igual. Tem uma variação? Tem. Esse é o 008, né? 0008. E esse é o 0015. Numericamente, elas são diferentes, mas em termos estatísticos, elas são consideradas homogêneas. Não tem essa variação, é uma variação, existe essa variabilidade, né? São números distintos, obviamente, mas ela não é significativa a ponto de eu considerá-las distintas. São variações, mas são variações que eu admito aleatórias, ao acaso, não são variações que sejam explicadas por uma grande diferença. Então, eu considero que elas são homogêneas. Se elas são homogêneas, aí vem escrito aqui, ó, homocedasticidade. Caso as variâncias não fossem homogêneas, estaria aparecendo aqui o termo heterocedasticidade, hétero de distintos, homo de iguais. Então, homocedasticidade, mesma variância. Heterocedasticidade, variâncias distintas. Nesse caso, eu tenho variâncias iguais. Então, eu posso prosseguir com esse teste. Ele é um bom teste para dizer o que significa um bom teste. Significa que a conclusão que eu tiver sobre essas amostras serem ou não parecidas, né, ou distintas, é uma conclusão robusta. Significa que esse teste, ele é adequado para explicar isso para mim. Então, essa probabilidade que eu vou falar, se ela difere ou não, eu posso ter uma certa segurança. Claro que eu posso estar errada. Lembra que eu falei ontem? Toda vez que eu concluo sobre algum teste de hipótese, eu posso errar. E nós temos uma aula específica sobre tipos de erro. A beleza da ciência é que a gente consegue dizer o quanto a gente pode estar errando ou não. Vamos ver como? Como o teste T. Então, o teste T, o símbolo é o T e é representado por esse Tzinho aqui no teste, né? Deu 5,06. Esse é o valor do teste. Então, eu vou olhar para o valor de P. Se eu uso unilateral, bilateral, a gente vai ver isso com detalhamento na aula de teste T. Mas, vou usar aqui o unilateral. Percebam que, tanto com unilateral quanto bilateral, o resultado é o mesmo. Qual é esse resultado? Menor que 0,0001. O que significa isso? A probabilidade sempre é em relação ao H0. Teste de hipótese, sempre o p-valor vai falar sobre o H0. O teste de hipótese, chamado teste T, que nós estamos utilizando agora, ele está comparando duas médias, a do grupo A e a do B. Esse teste de hipótese, eu estou querendo falar o seguinte: quem é o H0? H0, a estatura do grupo A é igual à estatura do grupo B. A hipótese nula, que é o H0, sempre é a hipótese de igualdade. Não tem diferença entre o conjunto de dados. Esse é o H0, tá? Ter diferença é o H1, é a hipótese 1, tá? Não é a hipótese 0, não é a hipótese nula, é a alternativa, tá? Então, nesse caso, quem é o H0? A média de estatura do grupo A, que é 1,75, é igual, eu posso considerar que ela é estatisticamente semelhante à média de 1,68 do grupo B. Esse é o H0. Então, o p-valor aqui, ele está me falando sobre o H0. Esse valor é muito menor, olha, menor que 0,05. Inclusive, é menor que 0,01. Se ele é menor, qual é a minha base de decisão? Eu rejeito H0, porque é menor. Então, menor que 0,001, ou seja, está na área de rejeição, em que eu rejeito H0. Essas estaturas, em média, né, a média das estaturas desses dois grupos, elas não são semelhantes, elas são distintas.
E eu posso afirmar com uma probabilidade altíssima. O que é essa probabilidade altíssima? É mais de 99% de chance de eu dizer que elas são diferentes e elas realmente são diferentes. Então, 0,001 é a probabilidade de eu afirmar que elas são iguais e elas são iguais. Então, essa probabilidade é tão baixa que eu vou assumir que elas são distintas. Aí agora, depois desse resultado em que eu fiz um teste de hipótese, um teste estatístico, e que eu vi que realmente é diferente, agora sim, eu venho aqui e agora eu posso decidir. Eu vou usar a média e desvio porque tem distribuição normal, tem homogeneidade de variâncias, e vou fazer o box plot usando a média. E agora sim, de novo, agora eu não estou mais em uma análise exploratória. Eu estou apresentando um gráfico, mas que eu testei estatisticamente. E agora eu posso clicar aqui, quero tirar isso daqui, tá? Depois tem que entrar e tirar, né? Porque a gente normalmente não apresenta o gráfico com esses títulos aqui. Mas é nesse momento que eu vou pegar esse gráfico e eu vou escrever, deixa eu tentar editar aqui, T, ai, tá com problema, T igual, eu não lembro mais quanto que deu o valor de T, era 5, alguma coisa, alguém lembra? Sei lá, vou chutar que era assim, tá? Depois a gente vê e conserta. E o P valor 0,0001. Pronto, eu tenho aqui não apenas mais um gráfico de análise exploratória. Eu tenho um gráfico em que eu testei se essas duas amostras são iguais ou diferentes estatisticamente em relação a essa média. Então, eu posso dizer com segurança aqui que a média de estatura do grupo A, que é de 1,75, eu acho, ela é significativamente maior que a do grupo B, que é de 1,60 e alguma coisa. Ou o contrário também é verdadeiro. Eu posso falar que a média de estatura do grupo B é significativamente menor que a do grupo A. Tá? Eu posso falar das duas formas aqui. E eu testei. Mas, de novo, toda a definição teórica, a explicação do porquê que eu usei esse teste, como que eu usei isso, qual que é essa base de decisão, tem nas aulas. Né? Eu estou fazendo aqui só uma análise prática para vocês verem e tentar desmistificar isso. Nesses minutos que a gente está interagindo aqui, a gente já executou uma estatística descritiva, fez um gráfico, testou normalidade e fez um teste estatístico. Então, isso que a gente acabou de fazer agora já responde uma pergunta lá do trabalho, se o trabalho queria saber se essas estaturas diferem ou não. A conclusão é que sim, diferem. E, obviamente, que nos nossos trabalhos, a gente não se restringe a uma resposta como essa. Certamente, se o trabalho está estudando aqui estatura, certamente agora parte para aquela fase assim, ok, essas estaturas são distintas. O que será que está influenciando esses dois grupos para ter essa estatura distinta? Então, eu não sei qual é o tipo do trabalho aqui, a gente está inventando, né, um trabalho, mas imagine que seja alguém interessada na dieta desses dois grupos. Imagine que um tem uma dieta baseada em peixe com açaí e farinha, e o outro tem uma dieta mais variada, não sei qual dos grupos aqui, mas imagine que seja uma base para investigação aqui. E a pessoa vai investigar agora. E esse é um exemplo que eu uso para vocês verem que no nosso trabalho não é um único teste que vai resolver tudo. Então, esse teste específico que a gente acabou de fazer
Só nos diz que essas médias diferem, mas não explica por que elas diferem, quais são os fatores que estão atuando nesses grupos para que elas sejam diferentes. Isso são outros fatores. Por isso que a gente trabalha com muitas variáveis. Então, o que será que explica essa diferença? Por que esse grupo tem uma estatura maior e esse menor? E aí a gente tem que olhar bem para essa amostra. Essa amostra foi coletada de uma mesma faixa etária? Ou você tem aqui adolescentes e idosos no mesmo grupo? Isso precisa ser olhado, porque isso, só essa diferença de grupos etários já poderia explicar a diferença na estatura, independente da alimentação. Entenderam? Então, a gente tem que estar sempre atento a qual é esse conjunto de dados que a gente está analisando e olhar para a nossa variação, porque nem sempre essa variação vai ser explicada por aquele fator que a gente está estudando. Às vezes foi até um erro de amostragem. Nesse caso, se eu juntei adolescente com idoso, talvez o que eu fale sobre alimentação não explique de verdade o que aconteceu, porque eu peguei fases da vida diferentes, o adolescente ainda pode crescer mais, né? O idoso tende a reduzir em estatura ao longo do tempo. Então, eu acabei criando uma série de variáveis que vão confundir, vai criar uma confusão aqui nos meus dados. Então, aí que é importante vocês cuidarem sempre dessa coleta de dados, de como que está sendo essa amostragem, quais são esses grupos que vocês vão escolher para compor a amostra de vocês, tá? Enfim, então, esse é um exemplo. E o que vocês vão ver na aula da tarde? Essa parte aqui, quando a gente faz a estatística descritiva de todo mundo, vou repetir aqui. A aula da tarde, vocês vão verificar o que é variância, o que é desvio padrão, o que é erro de padrão. Porque na aula, né, pra gente, desse encontro de hoje, era para a gente discutir mediana e a média, tá? E aí, vocês vão ver toda a definição da parte de variância, desvio padrão, erro padrão, mas agora vocês já sabem onde entrar aqui e como fazer. No Biostat, ele contém todo o livro aqui nessa ajuda. Esse último item que tem aqui em cima, você tem aqui na ajuda, você clica aqui, e ele vai abrir um arquivo na extensão PDF. Quando a gente pede para abrir, pronto, apareceu. Ele tem aqui, eu vou aumentar um pouquinho, todo o livro que o Dr. Manuel publica, né, periodicamente, ele manda imprimir numa gráfica com recurso próprio, distribui para as pessoas através do Instituto Mamirauá, e ele contém todo o livro aqui, tá? Os autores, esse livro em PDF que está aqui, ele traz o funcionamento do Biostat, tá? Vocês vão andando aqui, tá? Tudo aqui. Vou abrir na parte do sumário. Ele vai te dizer o que precisa para instalar o programa, ele vai falar sobre essa questão das casas decimais, do uso do ponto, como que você entra com os dados, como é que salva, como é que abre arquivo, tudo isso está aqui no PDF. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem buscar aqui, que ele tem esse detalhamento. Ele fala sobre como você escolher amostras dentro de um conjunto de dados. Tem também análise multivariada, né, é restrito em relação a outros programas que tem muito mais opções, mas ele faz algumas análises multivariadas. Análise de sobrevivência, que é muito utilizada na parte de medicina e biomedicina. Aí vem análise de variância. Então, toda a concepção do livro, ele fez com um teste paramétrico, e ele dá a opção dos não paramétricos. Quando a gente clica lá naquele estatísticas,
Se eu quero entrar em estatísticas, análise de variância, ele apresenta todo um conjunto de testes, tanto os paramétricos, que é a nova, quanto os não paramétricos, que é o Friedman, Kruskal-Wallis, Cochrane. Ele sempre apresenta as duas alternativas, tá? E aqui nesse livrinho, ele dá um exemplo de cada um deles. E todo exemplo que tem no pacote do livro, ele está digitado naquela pasta exemplos. Então, o que está contido nesse livro em PDF, você já tem digitado os valores. Se você quiser estudar fazendo, né, executando o teste e depois conferindo a resposta, ele te dá toda a interpretação depois aqui no texto, tá? Então, ele faz bootstrap, ele faz correlação, ele faz distribuição de probabilidades. É bem completo em toda essa parte de bioestatística básica, tá? Na parte da estatística básica, ele contempla todos os testes. Teste T, teste Z, de duas formas de entrada de dados diferentes. Os testes aqui, né, de Kolmogorov, Lilliefors, quadrado, Poisson. E aí ele tem os mesmos testes, só que repetidos de uma outra entrada de dados, porque tem várias formas de você executar um teste, né? Então, se você tem duas amostras independentes, ele já preparou as fórmulas do teste T, Z, todos esses testes para quando sua amostra é independente. Quando sua amostra é relacionada, ele apresenta os testes que trabalham com amostras relacionadas. Então, isso facilita muito, né? O que em um outro programa você já tem que saber previamente tudo que você tem e entrar especificamente no teste, aqui ele já te dá essa facilidade, né? Ele te apresenta o conjunto em cada um desses grupos. A estatística descritiva, ele faz estimação de parâmetros, meta-análise, normalidade, então aqui ele vai dar exemplo de todos os testes, Q quadrado, aí tem um capítulo específico, né, sobre Q quadrado, regressão. Então, a análise de regressão é bem completa, ele coloca, inclusive, o valor do teste T entre os coeficientes A e B. Isso é bacana, né? Em outros programas, você tem que fazer em várias vezes para poder chegar nisso, né? A análise de resíduos ele faz. A aula, né, de regressão, apesar de que não vai ser o que vou ministrar para vocês agora, mas eu tenho lá também gravado, então vocês podem olhar também, tá? Estatística circular, tamanho de amostra, transformação de dados, esse é um capítulo muito bacana, que ele tem várias formas de transformar, então você pega a variável e transforma em log, em raiz quarta, em várias formas, tá? Ele tem exemplos de cada gráfico e tabela. E ele apresenta todas as fórmulas utilizadas na programação do programa. Então, você sabe exatamente qual é a fórmula que ele utilizou para realizar aquele teste. Se você quiser colocar isso na descrição da metodologia do seu trabalho, ele apresenta também. Ele também faz uma sugestão de testes. Enfim, tem um glossário e referências. Então, vocês vão observar, ele dá muitos exemplos, ele mostra aonde, né, localizar, como que copia, cola. A única desvantagem é que não existe um botão de voltar. Então, se você fizer qualquer besteira, você vai ter que fazer tudo de novo, né? Abre o arquivo de novo, começa a análise de novo. Deixa eu fechar aqui essas mensagens que ficam aparecendo. Tá, não vou entrar nesse detalhamento, mas vocês têm aqui, e ele te dá exemplos, então você tem, que aqui na parte bem genérica, fazer aleatório, assim, correr aleatório, e mostrar para vocês aqui, tá? Ele te dá um exemplo na prática de como é, e a conclusão também. Então, ele faz completo, né? Ele te dá o valor, ele fala porquê do teste e te dá uma conclusão dele. Então, é bem completo. É bem simples, né? Cada teste tem um exemplo, mas para quem está começando, quem quer aprender de fato estatística,
em um texto que está em português, que você consegue ver um exemplo desde o início, como que entra no dado, executa e depois conclui, é fantástico. E aí, obviamente, que toda a parte teórica você tem que buscar em outro local. O que explica essa variância? Essa é a nossa grande pergunta. Em qualquer trabalho, né? Cada um de vocês em uma temática específica, mas como pano de fundo, a gente está tentando explicar a variabilidade que existe nesse conjunto de dados. Então, por isso que essa disciplina ela é fundamental para vocês resgatarem. E essa aula 3, eu considero a principal, que se vocês entenderem da onde veio isso, né, o cálculo da variância, aí vocês vão entender o restante. Ficamos por aqui, então. Tchau.